Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Nos encontramos novamente para meditar a palavra de Deus desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, na quarta semana do tempo comum. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíade, sua mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, a palavra de Deus nos apresenta a figura de João Batista, o precursor do Messias. Precursor não só porque nasceu antes, porque veio preparar o caminho, mas também hoje nós vimos precursor na morte. Ele antecipa com sua morte por causa do reino dos céus, porque anunciou o evangelho com a verdade. Ele antecipa aquilo que também acontecerá com Jesus ao ser pregado na cruz. Então, na figura de João Batista, nós temos também um convite. A gente fica até achando difícil dizer ou ouvir convite, porque é um convite exigente. Então, é mais do que um convite, é uma exigência. O reino de Deus, do qual nós pertencemos e anunciamos, exige de nós também essa coragem para falar a verdade do reino,
para viver a verdade e para permanecer firme e íntegro. Parece simples como eu estou falando aqui. Falar a verdade, viver a falar a verdade, permanecer no Evangelho. Mas eu sei, você sabe, é muito exigente. Para começar, interiormente nos nossos conflitos e no veneno do pecado que nos destrói. Passando mais um pouco na nossa família, nas pessoas com quem convivemos, na comunidade cristã e na sociedade. Ter essa coragem de João Batista é exigente e ousado. Mas é o que o Senhor nos convida. É o que o Senhor nos chama nesse participar do seu discipulado. Vemos também como que a maldade, as tramas da maldade e do pecado exigem posturas de pessoas onde elas terão que se posicionar do lado da vida ou do lado da morte. Herodes havia pecado, vivendo adultério com a mulher do seu irmão. E esse pecado foi levando ao outro e levou ao assassinato de João Batista. E cobrou dele uma postura onde ele covardemente cedeu a uma promessa que pronuncia a morte e deixou de se posicionar em favor da vida. Mas vimos tudo isso, todo esse evangelho, toda a narrativa que São Marcos apresenta aqui da morte de João Batista para falar de Jesus, para nos apresentar Jesus. Porque Herodes, a corte, os grandes estavam vindo falar de Jesus. A sociedade se perguntava quem era esse Jesus. Era João Batista que tinha ressuscitado? Era algum dos profetas, Elias? E o evangelista Marcos dá a resposta: não. João Batista já cumpriu sua missão, deu a sua vida e testemunhou o reino. Jesus agora é tudo aquilo que João Batista preparou e testemunhou. Rezemos neste dia também pedindo para nós a coragem e a ação verdadeira de São João Batista. Creiamos em Jesus, sigamos a Jesus, deixemos-nos no caminho dele assumir essa postura evangélica da verdade e da vida. Que Deus abençoe você, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.